O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. No início do século XX, a efervescente cidade de New Orleans passou por meses de terror. Uma dúzia de pessoas foi atacada por um misterioso assassino que sempre usava um machado. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E essa é a história do Homem do Machado de New Orleans. O Rio Grande do Sul precisa de ajuda. Aqui tem algumas sugestões. Vaquinha oficial e enchentes. O Pix é enchentes@vaquinha.com.br. CUFA Brasil. O Pix é doações@cufa.org.br. O doações sem acento, sem cedilha, sem nada. Também aceita doações internacionais e para isso consulte o @CUFA Brasil. Protetora de animais Daisy False. O Pix é Daisy e o False se escreve FALCI. daisyfalce@gmail.com. Os Correios do Estado do Paraná e de São Paulo irão transportar gratuitamente as doações para as vítimas. O que doar? Kits de higiene e limpeza, agasalhos e roupas íntimas, roupas de todos os tipos, mas tamanhos grandes também, roupas de cama, entre outros. Consulte veículos oficiais. @Defesa Civil RS, @governo_RS. Todos os links estão na descrição do episódio. Existem diversos locais de coletas espalhados pelo Brasil. Se informe, se proteja e, se puder, contribua. New Orleans é a maior cidade do estado de Louisiana, nos Estados Unidos, e tem um histórico de miscigenação cultural muito grande. Na época colonial, a cidade já tinha pertencido tanto à França quanto à Espanha, e tinha um porto bem importante por ser banhada pelo rio Mississippi. Muitas pessoas escravizadas chegavam no país por lá, e diversos comerciantes estrangeiros se estabeleciam na cidade para fazer comércio. Então sempre foi uma cidade multiétnica e com bastante referências culturais de várias nações. Então, por conta disso, New Orleans foi o berço de muitas marcas culturais negras. Alguns dos primeiros passos do que viria a ser o jazz surgiram por lá e depois foram desenvolvidos em Chicago e Nova York. Sempre teve um sincretismo religioso lá também. A França deixou o catolicismo como herança da época da colonização, enquanto algumas pessoas afro-americanas popularizaram o voodoo de New Orleans, que por si só já misturava conceitos do oeste da África com o voodoo haitiano e com o próprio catolicismo. A religião voodoo se tornou uma das marcas da cidade e até hoje tem eventos e festivais que celebram isso por lá, até porque é uma religião muito ligada à música. Se você quiser saber mais sobre a religião voodoo, a gente deixou lá no nosso site modusoperandipodcast.com, a gente deixou linkado um vídeo do canal África do Jeito que Você Nunca Viu, que explica direitinho de onde veio a religião, é bem legal esse vídeo. Enfim, então New Orleans sempre foi uma cidade muito multicultural, com manifestações artísticas, religiosas interessantíssimas, inclusive sou louca para ir lá para conhecer. Mas, infelizmente, ainda no início do século XX, o local se tornou palco dos crimes que a gente vai contar hoje. Aliás, nosso episódio teve como base principal o livro The Axemen of New Orleans, escrito pela Miriam C. Davis, que fez uma pesquisa bem extensa sobre essa história do Homem do Machado. E, gente, como é um caso que aconteceu há mais de um século, tem muitas informações conflitantes quando a gente procura em diferentes fontes. Então, para todas as datas, horários e detalhes mais minuciosos, a gente vai seguir esse livro. A nossa história começa no ano de 1918, ainda ali no início do século. Joseph Maggio era um imigrante italiano de 40 anos e dono de uma mercearia. A família Maggio era originária da Sicília e se mudou para os Estados Unidos no século XIX em busca de uma vida melhor. Tinha o pai, a mãe, 4 filhos e uma filha. Em 1918, que é quando a gente está contando, o pai já tinha falecido e a mãe e a filha moravam lá no Arkansas. Os 4 filhos homens, então, moravam em New Orleans e cada um tinha o seu próprio negócio. O Joseph, como já disse, tinha 40 anos e uma mercearia.
O Jacob tinha 36 anos e uma loja de reparo de sapatos. O Salvatore tinha 33 anos e também era dono de uma mercearia. E o caçula, o Andrew, tinha 28 anos e era dono de uma barbearia. O Joseph era meio que o chefe da família depois que o pai faleceu, e ele era um cara bem trabalhador. Ele tinha uma esposa chamada Catherine, que tinha 36 anos. Eles já eram casados há 15 anos e não tinham filhos. E eles viviam numa casa em que a parte de baixo era a mercearia e a de cima era onde eles realmente moravam. O Andrew, o irmão caçula, também morava com eles em um quarto ali adjacente. E beleza, o casal vivia uma vida pacata até que no dia 23 de maio de 1918, tudo mudou. Naquela noite, o Joseph e a Catherine tinham ido dormir e o irmão caçula, o Andrew, chegou em casa depois. Ele estava bebendo porque em breve ele ia entrar na marinha. E aí aqui também tem uma informação conflitante, porque alguns dizem que ele estava bebendo porque ele estava feliz para comemorar, e tem gente que fala que estava bebendo para se consolar porque ele não queria ir. Enfim, a gente não sabe porquê, mas ele estava bebendo lá na casa, mas beleza. Foi dormir e por volta de 4h30 da madrugada, o Andrew acordou com um barulho estranho, vindo do quarto do casal, do irmão e da cunhada. E aí ele sentou na cama e ficou tentando escutar e ficou meio confuso assim, e ele ouviu um gemido que parecia de dor. Ele teve um sentimento estranho, como se alguma coisa tivesse errado. E assim, ao invés de, sei lá, levantar e ir até o quarto, né, alguma coisa assim, ele ficou com medo e ele resolveu sair de casa. Então ele foi até a casa do irmão do Jacob, né, o segundo mais velho, que morava a uma quadra dali. E ele contou que tinha rolado algo estranho e aí os dois voltaram para casa, né, dele lá. Quando eles chegaram lá, a porta da cozinha estava aberta e tinha coisa derrubada no chão. Eles foram até o quarto do casal e o Jacob ficou batendo na porta e chamando por eles. E como não tiveram nenhuma resposta, eles abriram a porta e foi aí que eles viram uma cena horrível. O Joseph e a Catherine estavam mortos e ensanguentados. Obviamente foi uma cena muito pesada, né, muito assustadora, e eles ficaram super nervosos e aí ligaram para a polícia, que chegou muito rápido. Quando os policiais entraram na casa, eles perceberam que o Joseph ainda estava vivo, que ele mal respirava, mas ele ainda tinha pulso. A ambulância já tinha sido chamada, mas assim que chegaram, o Joseph não resistiu e morreu lá também. A polícia passou horas analisando a cena do crime ali naquele dia e conseguiram entender mais ou menos o que aconteceu na madrugada. Um homem misterioso tinha conseguido invadir a casa pela porta dos fundos, usando um cinzel. Para quem não sabe, eu também não sabia, um cinzel é um instrumento de corte que tem duas extremidades. De um lado tem uma lâmina de metal e de outro lado tem um cabo de madeira, assim, reforçado. E é um objeto meio estranho, então a gente vai deixar a foto lá no site também para vocês verem. Enfim, esse homem então tinha entrado na casa, tinha se dirigido ao quarto e feito cortes no Joseph com uma navalha. Ele fez no rosto e, por fim, cortou a garganta dele. A Catherine tinha conseguido levantar da cama enquanto Joseph estava sendo atacado e, pelo posicionamento do corpo, a polícia especulou que ela foi tentar defender o marido e aí provavelmente o assassino se virou para ela e começou a machucá-la. Por causa disso, a Catherine tinha recebido muito mais golpes. Ele fez 7 cortes nela, no rosto, no ombro e nas mãos. Provavelmente ela levantou as mãos assim numa posição de defesa, né, e acabou cortando as mãos ali. E por fim, ele cortou a garganta dela bem profundamente. Do jeito que ela caiu, parece que ela ficou tentando puxar o ar e ela morreu engasgada no próprio sangue. Em determinado momento, o assassino também tinha pegado um machado e atingido Joseph 2 vezes no crânio. A polícia soube que as armas do crime foram uma navalha e um machado porque eles encontraram os objetos. O assassino deixou o machado dentro da banheira, cheia de sangue. Era um machado que pertencia ao próprio casal, então ele teria pegado ali na casa mesmo. E a navalha foi encontrada no jardim do vizinho do casal. Eles também encontraram roupas ensanguentadas lá, que provavelmente o assassino teria usado, né, e deixado por ali. Então, assim, basicamente ele tinha trocado de roupa depois de cometer o crime e só então foi embora. E a polícia teve dificuldade de determinar a causa do crime ali no início, até porque a única coisa que eles deram falta foi de $50. E tinha bem mais coisa na residência, até mais dinheiro, mas mesmo assim ele não teria pegado. Ele também não tinha mexido nas joias, então, né, não parecia que era não parecia que era para roubo, nem nada do tipo. Mas, de qualquer forma, eles falaram para a mídia que o motivo tinha sido uma tentativa de roubo que terminou em assassinato, né, o latrocínio. E aí eles começaram a investigação. O principal suspeito era o próprio irmão caçula, o Andrew, que morava com eles.
A teoria é que ele poderia ter matado o casal e depois fingido, né, que descobriu os corpos, aquela coisa. Sem falar que a arma do crime era uma navalha e o Andrew era dono de uma barbearia, gente. Um policial foi lá na barbearia dele, falou com os funcionários, tentando pegar informações, e um dos funcionários disse que uns dias antes o Andrew tinha sim pego uma navalha e levado para casa com a explicação que precisava afiar. Entraram no apartamento dele e encontraram mais 3 navalhas. E até aí tudo bem, como diria a Mabê, porque ele era cabeleireiro, né? Ele trabalhava na barbearia. E aí mostraram as navalhas pro tal funcionário e ele apontou para uma. Ele falou, foi essa aqui que o Andrew levou para casa. Mas não foi a navalha usada no crime. Então, no fim das contas, não tinham mais conexões. Mesmo assim, o Andrew continuava sendo suspeito, porque eles achavam muito estranho ele estar na mesma casa, ter ouvido uns gemidos, né, um negocinho ou outro, também não foi lá ver, ouviu muito pouco, estava tudo muito estranho. Tinha vários policiais envolvidos nesse caso, mas um que é importante a gente mencionar, né, que era um dos principais responsáveis pelas investigações, foi o superintendente Frank T. Mooney, que já vinha de uma carreira super respeitada. Ele tinha 47 anos. E o Mooney interrogou o Andrew sobre tudo isso. Ele estava muito abalado com a morte do irmão. Ele também disse que ele estava bêbado quando ele tinha ido dormir. Por isso que ele também não se atentou aos barulhos e que ele estava mais lento quando acordou e tal. O Andrew até ficou detido por um tempo e passou por vários interrogatórios. Ele chegou a chorar em alguns momentos, contando sobre como era próximo do irmão e como ele jamais faria isso com ele e com a cunhada dele. E aí, no fim, depois de falar com várias pessoas que conheciam e trabalhavam com a família, o Mooney achou que realmente não tinha nada que ligasse o Andrew ao crime e ele foi liberado. E até porque tinha surgido uma outra evidência bem esquisita que direcionava o caso para outros possíveis suspeitos. Um policial encontrou uma mensagem estranha escrita numa calçada próxima à casa do casal. Estava escrito assim: a senhora Maggio vai se sentar essa noite, assim como a senhora Tony. Então, quem que é essa senhora Tony aí? Esse era o apelido de uma mulher chamada Joanna Chiambra. Ela e o marido, Anthony Chiambra, eles eram um casal de italianos que também tinha morado em New Orleans e eram verdureiros. Em 1912, 6 anos antes, um homem tinha entrado na casa deles de madrugada e também tinha assassinado o casal com um machado. E esse crime nunca foi resolvido, não tinham encontrado nenhum responsável e tal. E aí a polícia, lá em 1918, pensou: será que é o mesmo assassino? Será que é alguém imitando? Seria um copycat? Louis Besumer era um imigrante do leste europeu e tinha 60 anos. Ele era considerado um homem sofisticado e culto pelas pessoas. Ele tinha vivido em Nova York, tinha vivido na Flórida, e lá ele conheceu uma mulher chamada Harriet Anna Lowe, que era considerada muito bonita. Ela tinha metade da idade dele, e a Harriet era conhecida por ser ingênua e devotada, e no segundo livro dizia que as pessoas achavam que ela não parecia ser muito inteligente. Enfim, os dois tinham começado um relacionamento e depois se mudado para New Orleans, ali no início de 1918. Nessa época, Harriet tinha 29 anos. E Louis tinha aberto uma mercearia e eles viviam tranquilamente. Bastante mercearia, né, em New Orleans nessa época. Mas o Louis, ele tinha um segredo que ninguém da vizinhança imaginava. Na verdade, ele tinha uma esposa que vivia em Cincinnati, mas que ele nunca visitava. Ou seja, a Harriet era a amante dele. E pelas nossas fontes, ficou meio nebuloso se a Harriet sabia que ele era casado ou se ela não sabia. Mas o fato é que na sociedade de New Orleans, o Louis fingia que era casado com ela, até para não causar escândalos sociais, né? Mas assim, babado. Na manhã do dia 26 de junho de 1918, um entregador parou na mercearia para fazer uma entrega de pão lá. Fazia um mês do ataque do casal Maggio e a investigação já estava meio morna. Então lá era por volta de 6h50 da manhã, quando o entregador estranhou que o Louis não estava lá, porque eles sempre se encontravam nesse horário. Ele bateu várias vezes na porta da mercearia, estava fechada, ninguém respondia, até que o Louis apareceu e abriu a porta. Só que, gente, vocês estão sentados? O rosto dele estava cheio de sangue. E aí o entregador, né, ficou: meu Deus, o que aconteceu? Aí o Louis: não é nada não, aconteceu um acidente, não se preocupa não. Aí o entregador perguntou: mas a sua esposa tá bem?
E o Louis ficou meio assim, parecia que ele estava meio passado, meio confuso, sabe? Aí ele falou: "Entra aqui então, dá uma olhadinha nela pra mim". Tipo, ele não estava legal. Gente, nem ela estava legal. O entregador encontrou a Harriet desmaiada na cama e coberta de sangue. E ele foi correndo falar pro Louis que ela estava machucada, pra ele chamar os médicos. E o Louis estava tão confuso, gente, que ele falou: "Não precisa chamar médico não". Só que o entregador percebeu que ele não estava batendo bem, né? Ele não estava legal. E aí o entregador chamou mesmo assim. E aí chegou a ambulância bem rápido e em seguida chegou a polícia. E o Lou estava com um machucado na cabeça acima da têmpora direita. Foi por muito pouco que ele não teve um traumatismo craniano. E já a Harriet teve machucados bem graves. Ela foi atingida nos braços e no peito e 2 vezes bem forte na cabeça. O tipo de ferimento não deixava dúvidas, eles tinham sido atacados por um machado. E esse machado estava ali mesmo no quarto, próximo ao lado da Harriet, ali perto da cama. O cabo do machado estava separado da lâmina e os dois tinham sangue. O Mooney já assumiu o caso e rapidamente percebeu as semelhanças ali com o assassinato do casal Maggio. A diferença é que dessa vez os dois tinham sobrevivido. As manchas de sangue estavam muito frescas, então acharam que ele talvez estava atacando bem na hora que o entregador, começou a bater na porta e talvez ele tenha fugido e por isso que eles conseguiram sobreviver. Eles também acharam que o casal deveria estar dormindo na hora que foi atacado e eles acordaram com um susto e por isso que o Louis estava tão confuso e atendeu a porta sem se preocupar com o próprio machucado. A primeira coisa que notaram foi que a porta não tinha nenhum sinal de arrombamento e que também, mais uma vez, não tinha sido levado nada de valioso da casa. Depois do casal receber o tratamento no hospital, a polícia foi falar com eles. A Harriet ainda estava bem mal, bem afetada, e ela foi lá e deu o seu testemunho. Ela achava que o responsável era um homem pardo que tinha ido na loja naquela manhã, querendo comprar tabaco, e ela tinha se recusado a vender. Aí ela ficou pensando, será que esse homem não se revoltou e quis se vingar? Mas isso não podia ser verdade, porque o ataque foi antes da loja abrir. Então a polícia acabou considerando que ela ainda estava meio grogue dos remédios e, de tudo que aconteceu, e contou alguma situação de conflito que tinha lembrado, sei lá. Então o superintendente Mooney conversou com o Louis, que deu informações um pouco mais detalhadas. Ele disse que acordou sangrando, sem entender nada e com uma das portas abertas, que provavelmente foi por onde o criminoso teria escapado. Quando ele estava falando um pouco sobre si mesmo, como ele conheceu a esposa e tal, o Louis disse que era polonês. Mas quando eles tinham falado com a Harriet, ela disse que ele era alemão e que ele fingia não ser alemão e que também não sabia como ele tinha conseguido dinheiro para comprar a mercearia. Eu tô rindo porque do nada ela soltou, Ela não sabe nada da vida do marido, jogou um monte de informação do marido, sendo que, sei lá, até então não sabiam nada Será sobre... que o Beto não é de Santos? Ah lá. Ele não me contou? Vamos pesquisar essas coisas aí. Será que o nome dele é Roberto mesmo? Então... Bom, os policiais então falaram com alguns vizinhos e eles disseram que o Louis era meio pretensioso, que ele se gabava falando que era rico, que ele sabia falar 13 línguas. Gente, nem tem 13 línguas no mundo, brincadeira. Tem sim. Claro que tem, amiga. Pelo amor de Deus. Achava estranho que tudo que ele vendia na mercearia era muito barato. Então, assim, a conta não tava fechando, sabe? Tipo, como que esse cara lucra? Tudo bem que não era sobre isso a investigação, mas óbvio que, eu tava achando meio Começaram a esquisito. investigar ele, do nada. Então entraram na casa dele para dar uma olhada e foi aí que encontraram cartas e documentos que estavam escritos em russo e alemão. E agora a gente precisa falar um pouquinho desse contexto histórico. A Primeira Guerra Mundial ainda estava rolando, estava ali nos últimos meses. Acabou em novembro de 1918 e esse caso foi em junho, E os Estados Unidos e os alemães estavam de lados opostos. Então, qualquer pessoa que tivesse relação com a Alemanha era meio mal vista lá, Então, os jornais começaram a supor que o Louis era um espião alemão infiltrado nos Estados Unidos. E isso escalonou muito rápido. Todo mundo começou a falar, bom, se ele é alemão, então ele mesmo que atacou a esposa e tal. E assim, lentamente, o Louis foi passando de vítima a possível suspeito do caso. Tinha muita coisa estranha aí nessa história dele. Enquanto investigava mais sobre a vida anterior do Louis, a polícia também tinha encontrado um outro suspeito. Era um homem de 41 anos chamado Lewis Obicon. Ele começou a trabalhar na mercearia uma semana antes do ataque, então, teoricamente, ele não precisaria arrombar a porta. Mas aí que tá, o cara não tinha nenhuma relação com o caso. O único motivo que prenderam ele era porque ele não soube falar direito onde ele estava na hora que aconteceu o crime.
E daí consideraram suspeito e prenderam. Mas, né, isso aí não é nada demais, gente. Se você perguntar o que eu fiz ontem, eu não sei falar. Mas os dias foram passando e aí não encontraram nenhuma correlação entre ele e o ataque, e aí soltaram. E aí voltaram a focar no Louis, que a essa altura já tinha saído do hospital. Então ele foi chamado para depor na delegacia. A mídia estava bem investida na história e começaram a abordá-la de todos os jeitos. Um deles foi uma espécie de revanche social, porque descobriram que a Harriet não era esposa de verdade do Louis, né? Isso porque quando rolou o ataque, alguém tinha ligado para a esposa real do Louis em Cincinnati e ela tinha ido para New Orleans. Então, assim, fofoca, né? E aí tinha muitas matérias sobre como o Louis e a Harriet eram um casal indecente, como a Harriet parecia não ter a cabeça no lugar, e a Harriet realmente dava depoimentos meio confusos, assim, ela mudava a ordem dos acontecimentos, inventava umas coisas, então começaram a achar que ela era mentirosa. E ela jurava ser casada com o Louis, disse que lembrava dele se casando e tudo, mas que agora estava com raiva dele. Aos poucos, ela começou a falar várias coisas ruins sobre ele. Uma dessas coisas, se liga, ela soltou que ele era um espião alemão mesmo. Aí pronto, o Louis Besumer foi preso imediatamente. Só que ele passou só 2 dias presos, porque essa história não é real. Mas, mesmo assim, a mídia repercutiu isso muito. Gente, que palhaçada, né? As duas pessoas que são vítimas e do nada, a vida toda revirada, o negócio do divórcio, né? Tipo assim, ele tem uma outra esposa, vira um escândalo, vira um... O que tem a ver, né? Não, e se ele fosse espião, ele ainda foi vítima desse caso, né? Exato, Tipo, de um exato. assassino. Tipo, basicamente distorcem tudo, é ridículo. Mas enfim. Bom, depois de uma semana de investigação, não tinha nada muito definido, né? Harriet não lembrava de muita coisa. O Louis passava grande parte do depoimento se gabando sobre os conhecimentos artísticos. Ele não dava muita informação por ali. Assim, o máximo que ele conseguia dizer é que com certeza o ataque era culpa de algum rival invejoso, dono de alguma outra mercearia. E o próprio Mooney já estava ali duvidando da conexão com o assassino do machado, ou se o próprio Louis teria atacado a Harriet, porque, né, ele estava achando que estava tudo muito estranho. Bom, em agosto ali, depois de mais de um mês no hospital, a Harriet fez uma cirurgia porque ela estava com parte do rosto paralisado desde o ataque. Só que teve uma complicação, gente, na operação e ela veio a falecer. Mas pouco antes de morrer, ela deu um novo relato, que agora ela achava que talvez pudesse ter sido o Louis que tinha atacado ela enquanto dormia. Então, logo em seguida, o Louis foi preso por assassinato e ele passou 9 meses na prisão até maio de 1919. Ele nunca admitiu o crime. Pois é, gente, e é um caso meio nebuloso porque até hoje isso não foi confirmado, não existe assim num documento que fale foi o Louis que atacou ela ou foi o assassino do Machado, né, que atacou essas outras pessoas. Mas assim, né, gente? Ele tem 2 ataques, tipo, foi golpeado na cabeça com um machado. Quase um traumatismo craniano. Assim, é impossível, pra mim é impossível uma pessoa fazer isso 2 vezes. Uma vez até posso acreditar pra tentar, sei lá, dizer que ele apanhou também. Mas, porra, você já levou uma machadada na cabeça, você vai lá e dá outra. Eu não consigo acreditar que sabe, que você seja capaz de fazer isso. Ainda mais sabendo que tinha um cara com um machado solto na cidade, né? Então, exato. Muito esquisito. Enfim, coloquem aí nos comentários o que vocês acham. Na medida que foram acontecendo mais crimes, o próprio superintendente Mooney acabou duvidando que era o assassino do Machado. Gente, ele achava que era o Louis um pouco, porque todos os outros casos tinham um modus operandi muito parecido, menos esse. Os ataques eram sempre em determinado horário da madrugada, sempre por arrombamento, e nesse aqui tinham alguns elementos diferentes, né? O crime era de manhã, não teve arrombamento. Mas também nunca se sabe, né, gente? Às vezes a pessoa mudou e cometeu o crime em outro horário e depois mudou de novo, sei lá. A única coisa que a gente pode afirmar com certeza é que o Louis não era o assassino do Machado, porque enquanto ele estava preso, os crimes continuaram a acontecer e ficaram piores. O crime seguinte aconteceu na madrugada do dia 4 para 5 de agosto, ali no mesmo ano de 1918, pouco mais de um mês após o ataque que aconteceu com Louis e com a Harriet. O casal Mary e Edward Schneider tinha 3 filhos pequenos, e a Mary, aos 28 anos, estava grávida pela 4ª vez. Ela estava com 8 meses de gestação. A irmã da Mary se chamava Kate e também era casada. Eles viviam num conjunto de 2 casas anexadas,
Em uma morava a família da Mary e na outra a família da Kate, que era a Kate e o marido. O Edward, o marido da Mary, trabalhava num cais e naquela madrugada ele tinha pego o turno da noite. Então a Mary botou as crianças para dormir e foi deitar sozinha. Por volta das 2 horas da manhã, a irmã Kate acordou ouvindo gritos que vinham da casa da Mary. Ela acordou o marido e eles foram lá. Quando eles chegaram, a Mary estava prestes a desmaiar. Ela estava zonza e com um corte no couro cabeludo, além de alguns dentes rachados e até quebrados. Ela olhou para a irmã, disse que não sabia quem tinha feito aquilo e desmaiou. Ela foi levada imediatamente para o hospital e passou alguns dias desacordada. A situação fez com que ela desse à luz mais cedo. E assim, ela e o Edward tiveram sua quarta criança, a Clara. Depois de alguns dias, a Mary acordou confusa no hospital, sem lembrar do que tinha acontecido, e o Edward confortou ela. O superintendente Mooney assumiu o caso, foi lá falar com ela para ver se ela se lembrava de algo, mas ela não sabia de nada. A polícia deu uma olhada no apartamento e não encontraram nenhum sinal de arrombamento ou invasão. Tinha uma lâmpada quebrada no chão e, pela maneira como o corte no rosto da Mary tinha sido feito, eles acharam que a lâmpada era a arma do crime. O Edward falou que $7 tinham sido roubados, mas que eles tinham uma caixinha com mais de 100 que não foram levados. O superintendente e os outros policiais imaginaram o seguinte: tinha acontecido uma tentativa de roubo, mas a Mary, provavelmente pela gravidez, estava com o sono muito leve, talvez, estava ali meio assim, e acabou acordando. E daí o assaltante tinha se assustado, machucado ela tinha gritado, e aí a irmã e o cunhado foram lá resgatar, e o assaltante foi embora antes de ser pego. Essa era a hipótese deles, mas o estranho ainda era a falta de sinais de arrombamento. O superintendente, o Mooney, não achava que esse caso necessariamente tinha relação com o homem do machado, porque ele ia atrás de casais e a Mary estava sozinha, e também porque a arma usada tinha sido uma lâmpada. Até a área da cidade onde aconteceu o crime era muito longe da área que tinha rolado os outros. Mas uma invasão e assalto comum não interessa os jornais, né? Então eles noticiaram como se, certeza que era o homem do machado. E tinha um jornal especificamente, o Times-Picayune, que basicamente eles eram bem sensacionalistas, eles colocavam manchetes do tipo: polícia acredita que homem do machado agiu novamente, sendo que a polícia nem tava achando que era ele, sabe? Então era bem... dava uns golpes. Enfim, a Mary conseguiu se recuperar e aí ela e sua família viveram tranquilamente depois disso. E assim, gente, como a gente disse, tem muita coisa conflitante aqui, então tem umas fontes que falam que o nome da Mary nem era Mary, que era Anna, e que, na verdade, foi o marido dela que encontrou ela e levou para o hospital, que é bem diferente do que a gente está trazendo aqui, que foi a irmã e o cunhado, que ouviram os gritos e foram lá na casa. Então, são informações bem conflitantes, mas a gente está seguindo o livro aí, que traz uma versão mais aprofundada. E, de qualquer maneira, a gente colocou uma matéria aí antiga que a gente encontrou sobre a Mary. Então, tem lá no site modusoperandipodcast.com. Então, vão lá, sempre que a gente está trazendo conteúdos aqui, vão lá no site que vocês vão ver informações sobre o episódio e mais bibliografia para vocês se informarem. Menos de uma semana depois do ataque da Mary Schneider, em agosto, outro crime aconteceu. Joseph Romano era um imigrante italiano de 31 anos. Ele tinha se mudado para os Estados Unidos com a irmã mais velha, a Lily. Ela tinha 3 filhas, uma já adulta chamada Rosie, a do meio chamada Pauline, que tinha 15, e a caçula, que era Mary também, que tinha 13 anos. A filha mais velha, Rose, era dona de uma pequena mercearia e eles moravam na parte de trás dela. E eram 2 anexos, então a Rose morava com a mãe em um e o Joseph, morava na outra casa com as outras 2 meninas. E a família passava um pouco de necessidade, mas estava ali tentando se virar. Além da mercearia da Rose, o tio Joseph trabalhava como barbeiro e a irmã do meio trabalhava numa fábrica de doces para ajudar também. Na noite do dia 10 de agosto, a Pauline estava muito agitada, sem conseguir dormir. Ela estava acompanhando as notícias do homem do machado e ela estava com receio dele atacar a família dela, enfim, ela tinha 15 anos. Enfim, dava para ter medo mesmo. E eles eram também italianos, moravam numa mercearia, E, infelizmente, esse pesadelo acabou se concretizando, porque na mesma noite o assassino apareceu na casa deles. Ele cercou um terreno baldio próximo à casa, passou pela cerca e foi até o galpão ao lado. E lá ele encontrou 2 machados que pertenciam à família. Ele escolheu o que tinha um cabo mais curto e entrou por uma das janelas dos fundos que estava aberta. Por volta das 3 da manhã, a Pauline já estava dormindo,
mas estava com sono leve, então quando ela ouviu um barulho vindo do quarto de Joseph, ela acordou imediatamente. Ela se sentou na cama e tentou enxergar porque estava meio escuro. E foi aí, gente, que ela viu um homem em pé do lado da porta. Imagina o desespero. Ela gritou muito alto e mexeu na irmã caçula, na Mary, para acordá-la também. A irmãzinha começou a gritar e o homem foi embora. De repente, o tio Joseph apareceu vindo do quarto dele. Ele já tinha sido atacado, ele estava cambaleando e segurava na própria cabeça que estava cheia de sangue. Ele sentou numa cadeira e falou que alguma coisa tinha acontecido, que ele estava com muita dor e que era para chamar a ambulância. E logo depois ele desmaiou. E como a família era bem humilde, eles não tinham um telefone próprio, então eles foram até o vizinho para o vizinho ligar para a ambulância. O Joseph até chegou a recobrar a consciência, e aí quando a ambulância chegou, ele andou calmamente até ela e daí foi para o hospital. Menos de 1 hora depois disso, o superintendente Mooney já estava na casa averiguando tudo. Ele não aguentava mais o terror que estava acontecendo na cidade, ele queria muito encontrar o homem do machado. Eles olharam que a janela estava aberta e perceberam que o assassino tinha entrado por ali. Eles também vasculharam o quarto do Joseph e encontraram o machado ensanguentado no chão. A carteira do Joseph tinha sido levada. O superintendente conversou com a sobrinha do meio ali, a Pauline, que é quem viu o homem do machado. E foi a primeira vez que alguém conseguiu dar uma descrição detalhada do assassino. Ela contou que o homem era alto, corpulento, usava um terno escuro e chapéu preto. A impressão da Pauline é que ele tinha pele branca, mas ela não conseguiu afirmar com muita certeza porque estava escuro. Ela disse que quando ele estava indo embora, que ele tinha passos muito leves e que fez pouco barulho, mesmo sendo um homem encorpado. Ela disse achar que ele talvez estivesse usando solas de borracha. Enquanto isso, lá no hospital, o tio Joseph passava por uma cirurgia bem delicada. O crânio dele tinha sofrido um corte bem profundo de 7 centímetros. E menos de 2 horas depois, ele faleceu por conta dos ferimentos. Até então, foram 6 vítimas supostamente atacadas pelo homem do machado. 3 morreram, que foi o casal Mádio, que a gente contou ali no início, e agora o Joseph. E 3 sobreviveram. O europeu Louis Bezumer, a amante Harriet Lowe e a mulher grávida que foi atacada, Mary Schneider. A morte do Joseph fez o pânico da população atingir novos níveis. Era a primeira vez que 2 crimes ligados ao mesmo assassino tinham acontecido dentro de uma mesma semana, o que significava que o homem do machado estava ficando cada vez mais ágil. Os jornais publicavam inúmeras notícias e as pessoas ficavam com medo, mal conseguiam dormir, sair de casa. E já tinham reparado, que o assassino parecia preferir vítimas italianas e donos de mercearias. Então, todo mundo que se encaixava nisso, ficava apavorado. Foi um momento de muita desconfiança, muito preconceito. Lembram que a gente contou no início que New Orleans é muito multiétnica? Então, como a maioria dos mortos tinha ascendência europeia, rolaram acusações que os crimes tinham algum tipo de revanchismo. E eu vi muitas falas racistas de que os negros da cidade queriam se vingar dos brancos e se apossar de tudo. Enfim, a gente sabe que nesses momentos as pessoas adoram trazer os preconceitos e as próprias opiniões tiradas do absoluto nada. Bom, e outras pessoas também, outros criminosos, aproveitaram o auge do homem do machado para terem os seus crimes acobertados. Então, a quantidade de invasões e roubos cresceu bastante, principalmente em casas de italianos, porque aí os ladrões roubavam, iam embora e a responsabilidade caía no homem do machado. E aí o Mooney já estava ali com os nervos à flor da pele, o superintendente. Ele tinha uma força policial pequena, mas ele separou esquadrões para tentar cobrir diferentes partes ali da cidade, principalmente as áreas que esse criminoso aí teria atacado. Ele pediu cooperação total do público para avisar qualquer atividade estranha ou pessoa suspeita que eles avistassem. Mas a gente sabe, gente, que nesse tipo de caso, muitas vezes, quando tem muita gente envolvida, mais atrapalha do que ajuda. Então ele começou a receber várias denúncias. Todo mundo achava que o próprio vizinho, que o primo, que o colega de trabalho era o homem do machado. Ele chegou a receber uma denúncia de que o homem do machado estava zanzando aí por uma região vestido de mulher. E quando foram ver, era só uma mulher, gente. Era uma mulher lá, normal. Uma vez, um homem ligou para a polícia desesperado, dizendo que tinha visto o homem do machado. E quando os agentes chegaram, era o vizinho do cara que estava bêbado, tentando cortar os degraus da escada para pegar lenha.
Enfim, gente, foi um caos, ninguém sabia o que fazer ou como encontrar o assassino. Os jornais também inflamavam tudo, né? Ficavam falando disso. Se liga, sabe aquele livro O Médico e o Monstro? Tem um personagem que é o Dr. Jekyll, que é um homem bonzinho e ele se transforma no Sr. Hyde, que é um assassino cruel. Gente, um policial aposentado deu uma entrevista pro jornal dizendo que apostava que o assassino era alguém com dupla personalidade e citou o livro. Ai, fontes. X. Aí o jornal publicou, gente, o misterioso Dr. Jekyll / Sr. Hyde da vida real. Pelo amor de Deus. Gente, teve até comparação com o Jack o Estripador, tem episódio aqui, como se o Homem do Machado fosse a versão americana ali, estadunidense dele. Enfim, gente, o fato é que depois desse caos todo, o Homem do Machado ficou sumido por um tempo. E Orlando Giordano era italiano e dono de uma mercearia em Gretna, cidade ali na região metropolitana de New Orleans. Ele era casado, tinha 2 filhas mais velhas e um filho caçula chamado Frank. 3 anos antes, o Orlando estava com 65 anos e ele estava já com uma visão não muito boa, estava com uns problemas nas costas. Então a esposa e uma das filhas que tinha que cuidar da mercearia. Só que aí a filha conseguiu um outro emprego e ficou meio complicado para eles. E aí eles resolveram alugar o espaço por uma outra família, os Cortimiglia. O Charlie Cortimiglia também era italiano e ele tinha se casado com uma estadunidense chamada Rose, que era ali de Louisiana. E aí pouco depois que eles alugaram o espaço, eles tiveram uma bebezinha, a Mary. E aí por um tempo as 2 famílias foram bem próximas. O caçula, né, do Orlando, Frank, ele já era adolescente, ele também cuidava da bebê Mary, ele tinha muito carinho por ela. Mas lá no fim de 1918, o Frank pediu uma namorada em casamento, então para ajudar ele financeiramente, a família Giordano resolveu tirar o aluguel ali da família Cortimiglia e retomar o espaço da mercearia, né, para deixar pro Frank e tal. Desse jeito ele ia ter um lugar para morar, poder assumir a mercearia, ganhar dinheiro. Só que os Cortimiglia ficaram maus, né? Eles não lidaram muito bem com isso. E aí, criou-se uma rivalidade entre essas 2 famílias. O Charlie Cortimiglia resolveu alugar um outro espaço na mesma rua, bem próximo ali da família Giordano, e abriu uma mercearia rival. Gente, babado. E aí eles moraram lá também, pelo que vocês entenderam, né? O pessoal trabalha e mora ali, é tipo home office. Então voltamos aqui pro tempo atual, né? A gente chega em março de 1919. O último ataque do Homem do Machado tinha sido lá em agosto, 7 meses antes. Nessa época, o Orlando Giordano já estava com 69 anos, ele já era um senhorzinho, e o Frank, o filho dele, tinha 18. Os concorrentes, né, o Charlie Cortimiglia estava com 28 anos e a esposa Rose, 21, e eles tinham uma bebezinha de 2. Na manhã do dia 9 de março, os Giordanos estavam lá de boa na casa deles, quando apareceu uma vizinha gritando, pedindo ajuda. Ela tinha ido na mercearia dos Cortimiglia e encontrou o casal morto. A família saiu correndo para ver o que tinha acontecido e quando chegou lá já tinha muita gente. Todos estavam testemunhando a mesma cena macabra. O Charlie e a Rose Cortimiglia estavam desacordados na cama, cada um numa ponta, e no meio da cama estava a bebezinha, né, a Rose, também desacordada. O quarto estava encharcado de sangue. O Charlie começou a se mexer, então perceberam que ele estava vivo. Alguém já tinha chamado a ambulância e assim que chegaram, perceberam que a Rose também estava viva. Infelizmente, a bebê Mary não. Ela realmente tinha morrido. O casal foi levado para o hospital e perceberam que ambos tinham fraturas no crânio. E assim, foram muitos dias de tensão, deles recebendo cuidados e tudo mais, mas aos poucos eles foram se recuperando. Eles não puderam ir no funeral da filha porque a família e os médicos decidiram não contar até eles se recuperarem mais. A Rose ainda estava meio grogue dos remédios e tal. E quando os pais iam lá visitar, ela ficava perguntando da Mary, né, da nenê, querendo saber, só que os pais só acalmavam ela e falavam, ah, não, mas vai dormir e tal, não queriam contar pra ela. A polícia fez a investigação e vocês já sabem, encontraram um machado ensanguentado. O painel de vidro da porta dos fundos estava quebrado, então o invasor tinha passado por ali. Lembrando que tudo isso aconteceu em Gretna, que é na região metropolitana lá de New Orleans. Então a polícia que ficou responsável por esse caso não foi a do superintendente Mooney, que a gente está citando. Quando o Charlie e a Rose já estavam um pouco melhor, a polícia foi conversar com eles para saber se eles lembravam mais de alguma coisa, né, sobre o criminoso e tal.
A única coisa que o Charlie conseguiu dizer é que parecia ser um homem alto, uma característica que já tinha sido associada, né, ao homem do machado. Os policiais conversaram várias vezes com o casal, que nunca sabia dizer quem foi. Até que um dia do nada perguntaram para Rose se ela lembrava quem foi, e ela disse que tinha sido o Orlando e o Frank Giordano, né, que são os pais e os filhos ali, donos da mercearia rival. Mas ao mesmo tempo que ela disse isso, ela não conseguia dar mais nenhuma informação. E aí nos dias seguintes, perguntaram de novo, ela voltou atrás e dizia que não sabia, que não lembrava quem tinha atacado ela. Mas mesmo assim, a polícia colocou os Giordano como principais suspeitos e prendeu o Frank. Como Orlando era bem idoso, eles não prenderam ele logo. E todos os jornais começaram a publicar que tinha sido eles. Vários vizinhos foram entrevistados e falaram sobre a rixa, né, das duas famílias e como isso pode ter acarretado no crime. Mas o Orlando e o Frank não tinham feito nada, eles eram inocentes, eles falaram isso várias vezes, mas a polícia não queria saber. E tinham várias inconsistências aí também nessa possibilidade. Por exemplo, o Orlando já era um senhorzinho com a saúde mais frágil, né? Já o Frank era um rapaz alto, robusto, ele tinha mais de 120 quilos, sabe? Ele não conseguiria fisicamente entrar na casa pelo painel da porta de vidro, que era mais estreita. Tipo, fizeram até testes, assim, a pessoal tentou entrar lá e constataram que não teria como ele passar por ali. E, enfim, né, gente, a Rose falou uma vez que tinha sido eles, mas depois passou várias vezes falando que não lembrava quem tinha sido. Os médicos do hospital falaram para a polícia que o casal ainda estava com sequelas do ataque, né? E eles falaram que naquele momento nada do que eles falassem era super confiável. A gente já teve caso aqui de gente que no hospital falou, foi sei lá quem. Eu lembro de um caso que o marido... Como que era? É que são muitos casos, né, gente? Mas lembra que uma esposa foi atacada quando o marido saiu pra comer um hambúrguer? Sim. E depois a mãe, alguém ficou jogando na cabeça da moça que foi o marido. Tinha sido o marido, ela falou que foi ele. E aí ela falou que foi ele foi preso por anos e depois DNA descobriu que não tinha sido ele. E ele tinha álibi. As pessoas viram ele comprando hambúrguer. E mesmo assim, como a pessoa falou, enfim... E é delicado, porque a gente tá falando também aqui de um casal e eles foram atacados. Gente, um ataque desse, que é extremamente brutal, né? Que é uma machadada na cabeça, ele deixa as pessoas desorientadas, né? A gente já teve outro caso aqui do cara que atendeu a porta ensanguentado. Nem o cara sabia falou, onde tava direito. como é que tá a sua esposa? E ele, acho que ela tá bem. Quer dizer, a gente já teve outros casos aqui de ataques com machado. E eu acho que tem uma coisa do choque, sabe? De acabar de acontecer. Eles perderam uma filha. Então, eles estavam muito fragilizados, né? E é isso, às vezes... poder conseguir dar um depoimento consciente, né? E às vezes alguém fala na sua cabeça, e você fala, será que foi isso? Não sei mais. E até a gente tem memórias falsas de várias coisas, né? Você fala assim, mas quem que foi? Quem que tava lá? Não, tenho certeza que você tava lá. Aí a pessoa fala, não, eu não tava, eu não fui nessa festa, sabe assim? Então, é muito difícil, é muito traumatizante, enfim, pesadíssimo. Só que mesmo com todas essas inconsistências, o Orlando e o Frank foram formalmente acusados e foram levados a julgamento. Em muitos lugares, dizem que a Rose acusou eles de propósito, por conta da rivalidade que tinham entre as famílias e tal, mas ninguém dá nenhum detalhe. Mas a autora, né, a Miriam C. Davis, autora desse livro que a gente está usando, ela tinha uma opinião diferente. No documento que ela encontrou na pesquisa, ela fala que quando a Rose saiu do hospital, ela foi levada para a delegacia e passou por um interrogatório muito intenso. E os policiais faziam perguntas condicionadas, queriam que ela confirmasse que tinha sido o Orlando e o Frank que tinham cometido um crime. Mas ela continuava dizendo que não sabia. Então, resultado, deixaram a Rose dormindo uma noite na delegacia e aí no dia seguinte ela falou com toda certeza que tinham sido eles sim. Então, assim, a suposição da autora é que ela tinha se sentido pressionada de algum jeito e disse o que achava que a polícia queria ouvir. Algo que a gente já viu aqui diversas vezes também, dezenas. E às vezes eles falaram pra ela falar isso Exato, também. Não é talvez, que ela só sentiu pressão. Talvez ao saber da rivalidade da família, eles queriam, eles acharam que era aquilo, né? Às vezes alguém falou, porque tava rolando esse burburinho, que tinha essa rivalidade, nananã. E aí, nessa hora, a polícia quer abraçar, não foi ele, não foi ele, não foi ele. Imagina, uma pessoa que tá se recuperando disso, de novo, a gente tá falando de uma situação muito delicada, ela passa a noite na delegacia, né? Sabe fazendo o quê, né, que eles estavam. Exatamente. Então, assim, era tudo muito delicado. Enquanto estava rolando todo esse furor com o caso, rolou uma história bem inusitada. O Charlie e a Rose ainda estavam no hospital depois do ataque. No dia 16 de março, aquele jornal sensacionalista, o Times-Picayune, publicou uma carta que eles supostamente receberam do Homem do Machado.
O remetente estava como inferno e a data era de alguns dias antes, do dia 13 de março. A gente achou legal ler a carta na íntegra para vocês numa tradução livre que a gente fez. Estimados mortais, eles nunca me pegaram e nunca o farão. Eles nunca me viram, pois sou invisível, assim como o éter que envolve a sua terra. Não sou um ser humano, mas um espírito e um demônio do inferno mais quente. Eu sou o que vocês, moradores de Orleans e sua tola polícia, chamam de Homem do Machado. Quando achar conveniente, irei reivindicar outras vítimas. Só eu sei quem eles serão. Não deixarei nenhuma pista, exceto meu maldito machado, manchado com sangue e cérebro daquele a quem enviei para baixo para me fazer companhia. Se desejarem, vocês podem dizer à polícia para ter cuidado e não me irritar. Claro, eu sou um espírito razoável. Não me ofendo pela forma como conduziram as suas investigações no passado. Na verdade, eles foram tão estúpidos que não apenas me divertiram, mas também a sua majestade satânica, Francis Joseph, etc. Mas diga-lhes para tomarem cuidado, que não tentem descobrir o que sou, pois seria melhor que nunca tivessem nascido do que sofrer a ira do Homem do Machado. Não creio que haja necessidade de tal aviso, pois tenho certeza que a polícia sempre me evitará, como fez no passado. Eles são sábios e sabem evitar todo o mal. Sem dúvida, vocês, moradores de New Orleans, pensam em mim como um assassino horrível, o que eu sou, mas eu poderia ser muito pior. Se eu quisesse, poderia visitar a sua cidade todas as noites. Eu poderia matar milhares dos seus melhores cidadãos à vontade, pois eu tenho um relacionamento próximo com o anjo da morte. Agora, para ser exato, à 00:15, horário terrestre, da próxima terça-feira à noite, passarei por New Orleans. Na minha infinita misericórdia, vou fazer uma pequena proposta a vocês. Aqui está. Gosto muito de jazz e juro por todos os demônios das regiões inferiores que todas as pessoas que estiverem com uma banda de jazz tocando nessa noite serão poupadas. Se todo mundo tiver uma banda de jazz na hora, bem, então vai ser melhor para vocês. Uma coisa é certa, se alguém não se animar nessa noite específica de terça-feira, levará o machado. Bem, como estou com frio e anseio pelo calor do meu tártaro natal, e já é hora de deixar o seu lar terreno, cessarei meu discurso. Espero que vocês publiquem isso e que tudo corra bem para vocês. Eu fui, sou e serei o pior espírito que já existiu, seja de fato ou no reino da fantasia. O Homem do Machado. Essa carta foi publicada no dia 16 de março e foi lida por toda New Orleans. A população ficou desesperada. Muitas fontes levaram a sério e consideraram que foi um contato formal ali que o Homem do Machado fez com a sociedade. Mas a autora do livro, ela tem uma teoria de que essa carta não foi realmente escrita por ele. O argumento dela é de que todos os indícios apontavam que o Homem do Machado era um homem de classe trabalhadora e que a carta estava bem escrita e sofisticada demais, então que provavelmente tinha sido escrita por um homem da elite intelectual da cidade. A carta menciona o Tártaro, que é tipo um submundo da mitologia grega, e menciona também o Francis Joseph, que era o imperador austro-húngaro e que já tinha morrido anos antes. Sem falar que algumas das frases eram referências a frases que foram utilizadas em cartas do Jack o Estripador anos antes. E para o autor, uma pessoa tão ligada em cultura e mitologia teria que ser alguém de uma classe social mais avantajada. E aí, por isso, não poderia ser o Homem do Machado. Ela achava que alguém da elite estava tentando fazer alguma piada, zoar com todo mundo e que teria ido longe demais. De qualquer forma, as pessoas ali em New Orleans acreditaram que tinha sido ele, e quando chegou a meia-noite de terça-feira, no dia 19, eles seguiram as ordens do assassino. Naquela noite, todos os clubes de jazz estavam lotados com a galera curtindo a música, e as famílias que tinham dinheiro contrataram bandas particulares de jazz para tocarem em suas casas. E naquela noite, nenhuma pessoa foi assassinada em New Orleans. Quando chegou o julgamento do Orlando e do Frank, a Rosie testemunhou e disse que foram eles que a atacaram. O que é muito triste, né? Porque na verdade ela nem lembrava. O Charlie continuou um tempo no hospital e o testemunho dele do julgamento foi muito rápido. Ele disse que realmente não lembrava o que tinha acontecido. No fim, o pai, o Orlando, foi condenado à prisão perpétua e o Frank, o filho, foi condenado à morte por enforcamento. E a execução dele não era ali na hora, né? Tem um tempo, ele tinha que ficar aguardando essa execução, tipo um corredor da morte, né? E essa história só terminou um ano depois.
Em 1920, o Charlie e a Rosie se divorciaram, e a autora do livro supõe alguns motivos. O desgaste da relação, né, depois de tudo que aconteceu, ou também a mercearia deles não estava indo muito bem, e com o passar do tempo, talvez o Charlie tenha começado a achar que não foram os Giordano que cometeram o crime e ficou com algum ressentimento aí da Rosie. E a gente também fala sobre isso, né? Quando uma família passa por uma tragédia, Muito perde alguém difícil. muito querido, às vezes é muito difícil, né? Às vezes estar com aquela pessoa te lembra daquilo que passou. Então, muitas vezes, os casamentos não continuam, né? É bem triste. Mas, enfim, um pouco tempo depois do divórcio, a Rosie publicou uma declaração no jornal confirmando que ela não foi atacada pelo Orlando e pelo Frank Giordano. Ela falou que ela não se lembrava do ataque, mas que tinha certeza que não tinha sido eles. E a declaração dela foi testemunhada pelo escritor da matéria, né, do jornal, pelo editor também do jornal, e de acordo com a autora do livro, quando a Rosie terminou a confissão, ela falou: "Ai, agora eu posso dormir em paz." Então, o Frank e o Orlando foram liberados, porque o testemunho da Rosie era a única prova concreta, né, contra eles, e a pena de morte do Frank ainda não tinha sido aplicada, então deu tempo dele ser solto, né, ele poderia ter morrido, né, ele poderia ter Imagina. perdido a vida nisso, apesar que eles tiveram a vida muito prejudicadas, Claro, com é. certeza, mas assim, ele poderia ter morrido. E bem, a Rose e o Charlie foram recomeçar suas vidas individualmente, né, cada um de um lado, e a família Giordano finalmente se juntou após um ano terrível. Existem outras 2 supostas vítimas de crimes que foram associados ao homem do machado, mas que a gente não tem certeza da participação dele, que aconteceram aí com o passar de 1919. O primeiro caso é do Steve Boca, que também era dono de mercearia. Ele supostamente foi atacado na sua casa no dia 10 de agosto e, quando acordou, viu o homem do machado lá. Ele recebeu uma machadada na cabeça, mas conseguiu sair correndo e chegou na casa de um vizinho. Ele estava com o rosto todo ensanguentado e acabou desmaiando enquanto o vizinho pedia ajuda. O Steve foi para o hospital e acordou sem muitas memórias do ataque e não conseguiu descrever nenhuma característica do invasor. Agora, qual que é a questão dessa história? A autora do livro tem dúvidas se isso sequer aconteceu. Quando ela estava escrevendo o livro, ela pesquisou em inúmeras matérias de jornais e documentos da época e não encontrou nenhum vestígio desse Steve Boca e sobre esse suposto ataque. Ela rastreou as informações desse caso no livro Red to Hang, que foi lançado em 1952 e escrito pelo Robert Tallant, um autor ali de New Orleans. Esse foi o registro mais antigo que ela encontrou de alguém falando desse tal ataque, mas não tinha matéria, nenhum jornal da época noticiou isso. Então, ela chegou até a encontrar o Diretório de New Orleans de 1919, né? Que, para quem não sabe, é um documento que lista os residentes da cidade. E lá não tinha ninguém com o nome Steve Boca, nem Steven e nem Stephen. Então, ela acha que todo esse caso dessa vítima é só um mito e que nunca aconteceu de verdade. E aí a gente tem uma outra suposta vítima chamada Sarah Lawman. No caso dela, ela realmente existia, pelo menos, mas existem dúvidas se realmente foi o homem do machado que a atacou. Ela era uma jovem de 19 anos que morava com a sua família em New Orleans. Ela era a caçula de 4 filhos e ainda morava com os pais. Numa madrugada em agosto, ela acordou e levou um susto ao ver um homem no seu quarto. Ela começou a gritar e o homem fugiu pela janela. Os pais dela acordaram, foram socorrê-la, e foi só no dia seguinte que eles perceberam que ela estava machucada. Ela tinha uma pequena laceração atrás da orelha direita. Lá no hospital foi confirmado que ela tinha uma pequena concussão, mas não chegou perto de ser uma fratura nem nada mais grave. E aí a polícia foi investigar e achou que poderia se tratar do homem do machado. O Mooney, né, o superintendente, ele perguntou onde estava o machado da família e ele tinha desaparecido. O pai tinha utilizado no dia anterior e deixou em um lugar específico, mas não estava mais lá. Então todo mundo presumiu que a arma usada tinha sido o machado. Só que a única coisa que o médico conseguia definir é que o corte da Sarah tinha sido causado por um objeto grosso. E aí esse caso gerou muita dúvida, né, por vários motivos. A Sarah disse que quando o cara atacou ela, que ela gritou, mas que ela não viu nenhum machado na mão dele. E que ele só pulou fugindo pela janela sem nada na mão. Então, né, como é que ele teria levado esse machado? Ela deu a descrição de um homem que teria atacado ela, que teria mais ou menos ali uns 26 anos, que ele era baixo e magro. Só que as descrições do homem do machado até então apontavam ele como um homem alto e robusto. E também no dia seguinte ao ataque, rolou um caso de tentativa de furto em outra casa,
Um cara tinha entrado no quarto de uma adolescente, roubou umas joias e fugiu. Então, talvez fosse esse cara o responsável pelo ataque a Sarah, e não o homem do machado. Mas mesmo assim, ela foi listada como uma das vítimas do homem do machado. E é curioso, né, gente, que a gente falou aqui que das supostas 11 vítimas do homem do machado, metade delas tem elementos que geram dúvidas se foram realmente atacadas por ele ou por uma outra pessoa. Mas enfim, passou um tempo e aí veio a suposta última vítima dele. O Mike Pepitone era um homem de 35 anos, adivinhem, italiano e dono de uma mercearia. A esposa dele se chamava Esther e eles tinham 6 filhos. Na madrugada do dia 27 de outubro, ela estava dormindo, ela tinha um sono bem pesado, só que ela acordou com gritos pedindo ajuda e quando viu, o Mike estava ensanguentado na cama. E ela viu as silhuetas de 2 homens correndo saindo do quarto. Ela gritou pedindo ajuda e a filha mais velha do casal, de 11 anos, correu para a rua e chamou um policial que estava passando por ali. A polícia chegou e o Mike foi encaminhado para o hospital. Ele teve traumatismo craniano e teria sido espancado no rosto inteiro, a ponto de ficar irreconhecível. A polícia encontrou uma barra de ferro de 14 polegadas no quarto e falaram que foi essa a arma do crime. A Esther deu uma descrição dela sobre os invasores, era um homem alto e magro e um outro mais baixo e truculento. Eles entraram quebrando a janela e não levaram nenhum objeto valioso. Depois de horas de cuidados médicos, infelizmente o Mike faleceu no hospital com uma hemorragia grave causada por esses diversos ferimentos aí por todo o lado da sua cabeça. No dia seguinte, todos os jornais da cidade estavam noticiando a mais recente morte do homem do machado. A autora do livro, contou que a essa altura a polícia já estava irritada com a mídia, porque qualquer coisa que morria uma pomba, estavam lá, foi o homem do machado, sei lá. E por que não tem a ver, gente? A arma do crime nem era machado, era uma barra de ferro. E eles falaram isso. Então a autora disse que mesmo assim os jornalistas insistiram em publicar como sendo o homem do machado, porque era um italiano, dono de mercearia. Então eles acreditaram que tinha relação sim. Mesmo a mulher falando que viu 2 caras, e não um só. Após a morte do Mike, a Esther ficou viúva, com 6 filhos e sem ter para onde ir. Ela entregou alguns filhos para o orfanato, a gente não sabe dizer quantos. E ela tinha uma irmã que antes morava em New Orleans com o marido, mas que um pouquinho antes ela tinha se mudado com os filhos para Los Angeles. E a irmã dela acabou falecendo depois da mudança, e aí sobrou só o cunhado e os filhos, que eram sobrinhos da Esther. Então a Esther foi para Los Angeles com os filhos restantes em janeiro de 1921. E lá ela encontrou o cunhado, o Angelo Albano, e aí como os dois estavam viúvos, eles acabaram engatando num relacionamento. O casamento foi em setembro do mesmo ano e o Angelo tinha um sócio chamado Joseph Mumphrey, que também tinha morado ali em New Orleans. E aí em Los Angeles eles tinham trabalhado juntos num negócio imobiliário e ficaram muito próximos. O Mumphrey já tinha passagem pela polícia por esquema de corrupção ou de, qualquer situação que envolvesse render dinheiro. Ele era descrito como um homem inescrupuloso e pouco confiável. Eventualmente, o Joseph e o Angelo tiveram uma briga e pararam de ser sócios. O Angelo comprou a parte dele na companhia e os dois deixaram de ser amigos, não ficou uma situação muito legal, não. No fim de outubro, quando o Angelo e a Esther estavam casados só há poucas semanas, o Angelo saiu de casa para trabalhar e nunca mais voltou. O banco deu a informação de que ele tinha pegado todo o dinheiro e sumiu. A polícia tratou ele como desaparecido e a Esther ficou desesperada. Ela ficou com medo dele ter sido sequestrado ou coisa do tipo. Até que no início de setembro, ela estava em casa quando esse ex-sócio, o Mumphrey, apareceu pedindo dinheiro, falou que precisava de $500. Ela falou que não tinha e ele disse que queria $500 e as joias dela. Senão, ia matá-la. Como fez com o marido dela, gente. E aí ela interpretou que o Mumphrey tinha capturado o Angelo, tentado extorquí-lo e depois o matado. Então ela disse para o Mumphrey esperar enquanto ela pegava umas joias e tal. Ela subiu, foi pro quarto e quando voltou ela estava com um revólver na mão e atirou 3 vezes nele, que morreu no local. Depois de matar o Mumphrey, a Esther foi na polícia e contou toda a história. Só que ele estava desarmado quando a visitou, e ela tinha perseguido ele e atirado enquanto ele corria, então a polícia estava achando que não se encaixava em legítima defesa. E ela foi indiciada por assassinato em 1º grau. A Esther foi a julgamento, mas o júri livrou ela e considerou ela inocente.
E o Angelo, né, o ex-marido dela, realmente nunca mais apareceu. Tem gente que acha que ele pegou o dinheiro e fugiu, e tem gente que acha que o Mumphrey fez uma ameaça para Esther, né, que tinha matado ele só para assustar e dar o dinheiro. Então, não dá para saber se de fato ele realmente tinha matado o marido dela ou não. Mas o importante de toda essa história é que, como ele tinha vivido em New Orleans, a polícia e a mídia de lá começaram a correlacionar. E se o Mumphrey tivesse sido o homem do machado? Para muita gente fazia sentido, porque além de ter histórico na polícia, ele vivia em constante atrito com vários italianos. E depois que ele morreu, não teve mais nenhuma morte ligada ao homem do machado. Então, vários jornais ali de New Orleans começaram a divulgar essa suspeita, né, dele ser o homem do machado e que o homem do machado estava morto e que a cidade podia relaxar. O primeiro autor que reforçou essa teoria foi Robert Tallant, do livro Red to Hang, que a gente até citou aqui. Como Robert tinha crescido em New Orleans, ele era criança quando os ataques ocorreram e ele acompanhou bastante essa repercussão da mídia ali em tempo real. E outro autor que apoiou essa teoria é o Colin Wilson. Para ele, tudo encaixava com Joseph Mumford, né, que as mortes parando depois que ele morreu, a descrição física, a data, tudo batia. Então, essa teoria do Joseph acabou ficando a mais conhecida mesmo. Mas a autora do livro que a gente está usando, ela é completamente contra essa teoria. Ela acha que é uma conexão que não faz nem sentido, que vai de o cara matou o segundo marido da mulher em Los Angeles, então ele também matou o primeiro em New Orleans e também matou uma galera. Tipo, pra ela é uma ligação um pouco frágil. É como se alguém quisesse só falar que acabou, né? Só, fiquem tranquilos, ele morreu e tal. Ela também argumenta que algumas das datas nem batem, que por mais que o Mumford tivesse morado em New Orleans na época dos ataques, em alguns desses momentos ele estava preso, ele não podia nem ter cometido os crimes. A teoria dela é que os crimes pararam simplesmente porque o homem do machado saiu de New Orleans e foi passando aí para outra cidade de Louisiana. Por quê? Porque lá aconteceram crimes parecidos depois, invasões seguidas de ataque. Depois de analisar todas as diferentes descrições feitas pelas vítimas ao longo da história, o máximo que a nossa autora aqui, a Miriam, quis teorizar é que o homem do machado era branco e da classe trabalhadora. Foram as únicas coisas que ela decidiu arriscar. Nem ela nem ninguém teve a certeza exata de quem foi esse homem do machado e ninguém nunca foi preso. O Homem do Machado se tornou parte do folclore de New Orleans e aos poucos assumiu um status quase mitológico na cultura pop. Ele foi referenciado em várias obras com o passar dos anos. Na própria época que o assassino ainda estava agindo, o compositor Joseph John Davila escreveu uma música chamada The Mysterious Axeman Jazz, ou seja, o jazz do misterioso Homem do Machado. A música ficou muito famosa ali em New Orleans e continuou a ser tocada por muitos anos. E quem é fã de American Horror Story também já é familiarizado com o Homem do Machado, que ele aparece ali na 3ª temporada, Coven, que é sobre bruxas. Eles colocam esse assassino como um personagem. O espírito dele aparece e interage ali com outros personagens. Já faz mais de um século desses assassinatos e até hoje não existe nenhuma resposta. A história do Homem do Machado foi se perdendo com o tempo, a ponto de hoje ser repetida com várias informações erradas. É como se cada vez mais se transformasse num conto e menos em um caso real com várias vítimas. O que resta é a gente tentar trazer luz ao que essas pessoas passaram e sofreram, e de resto, a identidade e os motivos do assassino provavelmente sempre serão um mistério. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Thaís Saora, que é nossa apoiadora na Aurelo.